Essa é a apresentação do quinto problema da lista, Tadaaki Sahaki. Eu botei o meu nome, eu decompus meu nome aqui numa árvore sintática. Essa é uma menina de 15 anos, Fatoumata Touré, com um vestido tradicional Songhai, na cidade de Gao, em Mali. Isso é um homem também com uma roupa tradicional Songhai. A nossa história hoje, a nossa história com esse problema, começa no Sahel, que é essa região essa região, a gente poderia dizer, região de transição entre o Saara e as florestas tropicais africanas. O Sahel tem esse nome vem do árabe, vem da palavra sahil, que significa literalmente costa. A ideia, pelo menos eu gosto de pensar assim, que isso é uma metáfora como se o Sahel fosse a costa da terra com o mar de areia, que é o Saara. Mas essa região do Sahel é uma região muito interessante culturalmente, por causa dessa interface. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso. No Sahel, a gente vai ter também uma palestra sobre as famílias linguísticas e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas eu peguei um mapa propositalmente meio tosco para mostrar uma coisa bem geral sobre a África, que seria bom vocês saberem. Quase todas as línguas da África fazem parte de duas grandes famílias. Essa família aqui toda, na parte meridional da África, é a família Niger-Congo, que é uma família, enfim, enorme de línguas, especialmente toda essa parte mais meridional, é um sub-ramo da família Niger-Congo, que é o ramo Banto. Vocês já devem ter ouvido falar disso, a gente falou bastante sobre isso nas provas da primeira e da segunda fase, porque o Kimbundo é uma dessas línguas Banto, né? E todas as línguas Banto, elas têm vários traços em comum. A gente vai ver alguma coisa sobre isso na oficina de Kimbundo também. E, então, tem essa grande família aqui. Se você pegar uma língua aleatória da África, a chance dela ser Niger-Congo é alta. E tem as línguas que são da chamada família afroasiática, que incluem o egípcio antigo, copta, incluem o árabe, incluem as línguas semíticas em geral, mas incluem também a maior parte das línguas da Etiópia, do Somali, as línguas berberes do Saara. Todas essas línguas pertencem a essa família, que inclui o árabe, o hebraico, enfim, que é a família afroasiática. Além dessas duas grandes famílias de línguas da África, a gente tem três famílias menores. A gente tem a língua de Madagascar, que é diferente, porque ela é austronésia, da mesma família das línguas que a gente discutiu no encontro passado, né? Das línguas lá que vieram de Taiwan e se espalharam pelas três áreas da Oceania. A gente tem essas línguas Khoisan aqui, que não são propriamente uma família, isso é uma coisa que os linguistas sabem pouco, mas elas são super interessantes, é de onde vem a maioria dos cliques que tem nas línguas, né? E as culturas Khoisan são super diferentes, a genética Khoisan é super curiosa, porque não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos humanos no mundo tem mistura genética com australopithecus e com o homem denisovano, que são outras espécies de hominídeos anteriores ao Homo sapiens. E isso não acontece entre os Khoisan. Ou seja, se supõe que, desde que surgiu o Homo sapiens, os Khoisan ocuparam essa área do deserto do Kalahari e meio que ficaram lá para sempre. Claro que enfim, a cultura, a sociedade deles deve ter mudado de várias formas, a gente não sabe, mas ainda assim eles têm um relativo isolamento, assim, e linguístico também, e cultural. Então, os Khoisan são super interessantes. Um outro grupo que é super interessante, mas que é meio mais ou menos, é esse grupo nilo-saariano, que é chamado das línguas nilo-saarianas. Isso começa com os povos nilóticos, que são aqui nessa região aqui do Alto Nilo. Geneticamente também, os nilóticos eles são diferentes das outras etnias africanas, dos Banto, por exemplo. Eu botei aqui uma foto dos Maasai na Tanzânia. Eles têm uma pele muito escura, muito mais escura do que os Banto, por exemplo, e eles são muito altos, muito altos. Eles estão entre os humanos mais altos do mundo, comparado também com russos e com algumas outras etnias. Enfim,
Mas os linguistas, em algum momento, um linguista criou essa categoria das línguas nilo-saarianas, incluindo um monte de línguas que são faladas nessa região que não eram nem Níger-Congo, nem afroasiático. Eram umas línguas que, enfim... Aí ele criou esse grande grupo. Até hoje tem um debate se esse grupo realmente constitui uma família só ou não, do ponto de vista linguístico, né? Se a gente adicionar o ponto de vista genético, fica bem mais complicado. Mas vocês viram pelas primeiras fotos que pelo menos algumas pessoas, entre os falantes da Daxahak, entre as pessoas Songhai, elas têm um fenótipo meio parecido com os nilotes, principalmente essa coisa da pele muito escura. Enfim, aqui é um mapa um pouco mais detalhado. Aí os linguistas debatem isso. Isso é um debate parecido com o das línguas altaicas, que vocês vão ver na discussão sobre o Diri. Então, aqui, por exemplo, um outro linguista, peguei um mapa de um outro linguista que agrupa essas línguas aqui, nilo-saarianas, como uma família, essas aqui como uma família saariana, e essas aqui que são objeto do nosso problema, que são as línguas Songhai. Essas em azul piscina aqui. Essas são as línguas Songhai. Então, tem esse debate se essas línguas são nilo-saarianas ou são uma família própria, mas, de fato, o que se sabe é que elas não são da família Níger-Congo e não são da família afroasiática. E essa autoidentificação Songhai, ela é uma autoidentificação engraçada. Autoidentificação étnica dos seres humanos, é bom vocês saberem disso, é uma coisa bem mais complicada do que pode parecer. Porque a gente tem esse mito fundador de os franceses, tinham os franceses, os alemães, eles estavam ali. Tipo assim, existia um povo fundador que estava ali desde sempre, só que nunca é assim. Migrações sempre aconteceram em toda a história humana. Então, a maneira como as etnias se formam e se desformam e se misturam, não existe etnia pura no mundo. Toda etnia é literalmente a mistura de alguma coisa com alguma coisa, desde os primeiros Homo sapiens que se misturavam com outras espécies de hominídeos, como eu falei antes. Então não tem isso. Agora, em relação ao Songhai, é interessante porque a autoidentificação deles remete a uma grande federação política do Sahel, que foi o Império Mali. O Império Mali existiu mais ou menos do ano 1230 até assim os restos dele até o ano 1670. A grande cidade famosa do Império Mali era a cidade de Timbuktu, que vocês já devem ter ouvido em poesia ou enfim, em outros lugares. É uma cidade que paira num lugar meio místico para nós ocidentais, mas que é uma cidade bem no meio do Sahel e ela era um centro das caravanas comerciais que atravessavam o Saara e atravessavam a África para o sul também. Então, o Império Mali, aqui tem o país Mali hoje, aqui o Senegal, enfim. E o Império Mali também é famoso pelo seu rei mais famoso, que é o Mansa Musa. Quem joga jogos online já deve ter ouvido falar do Mansa Musa. Ele era um imperador bizarramente rico, com essas caravanas, com o comércio do Saara, e ele, em algum momento, ficou famoso na Alta Idade Média, na Europa, porque ele andou fazendo turismo, mostrando como ele era bem rico. O Império Mali foi substituído depois pelo Império Songhai. Os Songhai, eles estavam ligados principalmente a essa cidade de Gao aqui, que é um pouco mais para baixo no rio Níger, em relação a Timbuktu. Em algum momento, os Songhai eram parte do Império Mali, em algum momento eles se rebelaram e conseguiram conquistar, enfim, boa parte do Império Mali. Um núcleo do Império Mali aqui no Senegal continuou independente, e eles expandiram mais as terras. Então, o Império Songhai acabou sendo maior ainda que o Império Mali. O Império Songhai começou em 1464 e foi mais ou menos até 1591. Ou seja, quando os europeus chegaram na África, pelas navegações, o Império Songhai ainda existia, o Império Mali também ainda existia. Então, os povos Songhai, eles remetem a isso. Provavelmente, como era um grande império, muitas etnias diferentes da época se misturaram, mas que acabaram criando essa identificação étnica Songhai, que existe há uns 500, 600 anos. Mas, enfim, isso está um pouco para dizer que a gente não sabe muito mais do que isso. Por um terceiro lado, os Songhai, culturalmente hoje, eles estão muito ligados à cultura berbere. Vocês viram um problema sobre línguas berberes? Por exemplo, isso aqui é a banda Tinariwen, do Mali, que é uma banda etnicamente e linguisticamente berbere, Tamazir, que já teve música na UBL, não lembro em que edição, e esse ano, na fase 1B, vocês tiveram um problema da língua Tamarrak, que é outra língua berbere, né?
E eu não consigo ver o chat aqui. Tá. As línguas berbere, elas são parte das línguas afroasiáticas. Elas são um ramo da língua afroasiática, ou seja, elas são aparentadas do árabe, mas elas são parentes meio distantes do árabe. Mas essa cultura das caravanas no Saara e tal é uma cultura que o Songhai tem, embora geneticamente, dê para ver pelas fotos, eles são diferentes dos berberes étnicos, digamos. Mas então é isso. Os Songhai são essa família linguística que a gente não sabe muito bem como agrupa, que remetem a esse império que existiu no século XV e que atualmente tem essa cultura de caravanas comerciais do Saara, como os berberes. Então, é dessa complexidade que a gente está falando. O problema eu engoli o sal é um problema que caiu na NATO, na Olimpíada Norte-Americana de Linguística Computacional, em 2011. Ele é um problema interessante. É um problema clássico de sintaxe, então, é o mais clássico impossível, na verdade, porque a gente tem umas frases na língua, as traduções dessas frases e pedidos de traduções de uma língua para outra e vice-versa. Então, é isso. A língua Tadaxaraki é uma dessas línguas Songhai. Vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. Só que esse problema ele é interessante. Ele tem alguns traços interessantes que a gente vai poder olhar. Vamos lá. Então, eu queria dizer que, especialmente nesses problemas que tem muitos dados, nesse problema não tem tantos dados quanto no ZOC. Eu ia falar sobre isso no ZOC. O ZOC tem muitas coisas diferentes para serem percebidas. Vocês notaram isso? Tem vários sufixos e vários fenômenos fonológicos que acontecem. Nesse tipo de problema, em geral, o problema de sintaxe tem muitas características, é bem importante vocês serem bem organizados, porque tem coisas que nem são tão difíceis de perceber, mas que, se a gente começa a fazer meio de qualquer jeito, a gente não percebe, a gente se perde e isso é fatal. Então, a gente vai trabalhar com 3 espaços paralelos aqui. Isso aqui são os dados, do jeito que vem impresso na folha, né, quando a gente vai resolver o problema. Esse azul aqui é o rascunho, e esse amarelo aqui é o que eu estou chamando de anotações estruturadas. O que são as anotações estruturadas? São a descrição dos processos que acontecem na língua, que vocês conseguem deduzir pelo corpus, por essas frases que são dadas, e que vocês vão precisar apresentar como parte da solução do problema. É importante, desde o início, vocês começarem a anotar de forma estruturada as regras que vocês encontrarem. Isso vai ajudar muito vocês a não se perderem no problema. E, ao mesmo tempo, é importante usar muito o rascunho. Vocês vão precisar... Não vai dar para usar o corpus só desse jeito. Vocês vão ter que reescrever as frases várias vezes, fazer várias tabelas. É muito melhor gastar tempo fazendo isso do que se perder mentalmente. Essa era a propaganda que eu queria fazer. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos primeiro dar uma olhada no que esse problema tem para a gente. O que a gente vai precisar olhar nele? A gente pode olhar, por exemplo, esse verbo aqui. Isso aqui é uma palavra só, itexem, e a tradução é eles foram massacrados. Certo? Então, está claro que isso aqui é uma palavra só. Ou seja, isso já deixa claro para a gente que o ponto principal do problema é entender a morfologia dos verbos. Isso inclui a marcação de pessoa e número, isso inclui outras coisas, tempo, inclui outras coisas. Então, vamos anotar aqui do lado no rascunho quais são as características que variam entre os verbos, a gente pode olhar na tradução para português, que a gente vai precisar olhar. Uma primeira coisa que a gente vai olhar, a gente vai ter flexão de número e pessoa, só que a gente só tem 3 casos, né? A gente tem eu, tem ele e tem eles. Só tem esses 3 casos e tem outros que são a carne, o cadáver, que é a mesma coisa do ele, né? Terceira pessoa do singular. Então, a gente tem essas 3 flexões que a gente vai precisar encontrar marcas disso aqui nos verbos. A gente tem passado, presente e futuro. Então, tem verbos no presente, tem verbos no passado, tem verbos no futuro. E a gente tem aqui, por exemplo, eles foram massacrados. Em português, a gente chama isso de voz passiva, né? Que é diferente de eu retirei a carne, que a gente chama de voz ativa. Então, a gente vai ter essa distinção. E talvez a gente tenha outras coisas. Tudo bem, a gente não precisa identificar tudo agora, mas a gente faz uma identificação inicial. Além disso, a gente tem alguns substantivos. Por exemplo, aqui na primeira frase, eu engoli o sal. Está claro que isso aqui é o verbo e esse tzidi é sal. Né? Por que está claro? A gente pode olhar nas outras palavras que tem sal. A gente tem tzidi aqui, o chefe não fez o sal ser retirado. Aqui tzidi, o sal será procurado e aqui o sal não é reunido. Eu marquei de rosa as partes que o sal é sujeito da frase e as que o sal é objeto. Isso, assim, a gente precisa ser rápido quando a gente estiver resolvendo um problema nos fenômenos que não são o fenômeno principal. Claramente, identificar os substantivos
não é o fenômeno principal do problema, certo? O fenômeno principal são os verbos. Então, a gente vai passar rápido por isso. Então, tá, já entendi que TD é SAL, já entendi que a ordem das frases é SVO. Então, vem sujeito, verbo, objeto. Porque a gente está vendo que o objeto vem sempre depois do verbo e o sujeito vem sempre antes do verbo. Beleza, isso é fácil. Eu vou marcar, inclusive, de uma vez, assim, da mesma cor, para não gastar minha atenção com isso, todos os sujeitos, todos os objetos. Pronto, já rapidinho eu identifico isso aqui. Eu identifico, em particular, identifico os pronomes, que são interessantes. Esse pronome I, que é esse os, e esse pronome a, que é o. Depois a gente vai ver que isso é interessante. Então, pronto. Eu vou, inclusive, fazer uma outra tabela aqui, apagando os nomes, porque eu não quero me distrair. Eu quero diminuir as chances de eu me perder. Então, eu vou realmente anotar só os verbos. Então, é isso. Esses são os verbos que a gente tem no problema. Agora a gente vai olhar para os verbos. Vamos começar com uma dessas coisas que a gente já identificou que a gente vai ter que olhar, né? Vamos começar com a flexão de pessoa, que eu acho que vai ser mais fácil de ver. Porque, por exemplo, a gente olha na primeira frase, eu engoli, tem esse H. Se a gente pegar um outro que tem aqui, eu retirei, por exemplo, tem esse H aqui, né? Vamos marcar os três. Tem três frases que começam com eu e tem esse H aqui. H. Desculpa, não sei pronunciar direito. Então, a gente pode fazer a nossa primeira tabela aqui estruturada. Então, a gente tem o H e, por analogia, né, se a gente tem o eu aqui, o ele provavelmente vai ser um prefixo no início do verbo também e o eles também. O eles tem só dois casos, né? O eles massacraram e o eles foram massacrados. E as duas começam com i. E olha que interessante, a gente tinha visto que o pronome os também é i. E o pronome o é a. E todas as palavras começam com a. Ou seja, fica fácil deduzir que os prefixos de pessoa e número são esses aqui. A para eu, a para ele e i para eles. Certo? Acho que a maioria de vocês deve ter chegado até aqui. Beleza, isso a gente fez só... a gente nem precisou reordenar os verbos para fazer isso. A gente já identifica. A partir de agora, a gente vai ter que reordenar um pouco os verbos. Eu já até botei o rascunho aqui grande, eu refiz as tabelas, só que agora eu fiz assim, tá bom, então a flexão foi, agora vamos olhar para o tempo verbal, passado, presente e futuro. Então eu agrupei os verbos aqui como passado, presente e futuro. Aqui todos os verbos do passado, aqui todos os verbos do presente, aqui todos os verbos do futuro. Vamos olhar se a gente encontra algum padrão interessante. Olhando isso aqui, eu só encontro um padrão que é para o futuro, que é esse prefixo T. Todos os verbos do futuro têm esse T. Agora, no passado e no presente, não tem nada que tenha em todas as palavras. Certo? Isso pode deixar a gente um pouco inseguro. Então, já anotei aqui, na minha tabelinha, passado, presente, futuro já anotei. E a gente pode ficar com essa cara aqui. Eu ia falar na apresentação do ZOC, mas vou falar aqui, nem escrevi, lá eu escrevi, que uma regra geral para vocês resolverem um problema é toda vez que vocês fizerem essa cara aqui, é sinal de que vocês precisam fazer uma nova tabela. É sinal de que vocês precisam reordenar os dados mais uma vez. Se não está claro assim, é porque vocês estão tentando visualizar de um jeito que não está ajudando. Então, você tem que visualizar de outro jeito. Ou é isso, visualizar no sentido de organizar os verbos, por exemplo, em Tadak Sahak de um outro jeito, ou olhar melhor para as traduções. Lá no ZOC, vocês vão ver no vídeo depois, eu reordenei muitas vezes as palavras, até encontrar tudo que eu queria. Aqui, antes de fazer isso, eu vou fazer uma outra coisa, que é o seguinte. Eu vou olhar o que mais tem que diferencia os verbos aqui nas traduções. Porque não tem só isso aqui, tem mais coisas. Tem mais duas coisas, né? Vocês podem me dizer quais são as duas coisas que eu não anotei aqui no lado direito do meu rascunho? Tem frases que são negativas, né? Isso. Tem o não. O não é uma palavra separada, claramente, né? Então, o não esse valor negativo deve estar marcado no verbo de alguma maneira. Além disso, o que mais? Eu esqueci como é que é o nome, mas tem esse tipo, você fazer algo, acontecer alguma coisa com alguém. Tipo, é diferente de só ser passivo ou não. Sim. Pois é. Porque a gente tem, por exemplo, eu engoli, eu retirei, isso é claramente voz ativa, né? Não foi tomada, cadê? O que mais? Será retirado, será procurado, isso é claramente voz passiva, né? Mas tem uma outra construção que aparece muito com o verbo fazer aqui, que a gente não tem um nome para isso, porque isso não é uma coisa específica em português, né? Por exemplo, não fez ser retirado.
quando você fala não fez retirado, você não é exatamente necessariamente quem retirou, senão você diria não retirou, né? Isso é uma outra coisa. Ou seja, não é o sujeito não é o agente, mas o sujeito não é o paciente, não é o sujeito que está sendo retirado. O sujeito é alguém que faz a coisa acontecer indiretamente, né? Isso é como se fosse uma terceira voz verbal, que não existe gramaticalmente em português, quer dizer, essa construção é possível em português, claro, tanto que está traduzido em português, né? Mas ela não tem uma forma gramatical específica em português. Mas em outras línguas tem. Eu vou botar os nomes técnicos para essas coisas, mas isso não era importante para resolver o problema, como vocês já sabem. Em linguística, a gente chama isso de voz causativa. Ou seja, é a voz de alguém que causa o efeito sem ser o agente da ação. E essa coisa do positivo e negativo, a gente pode entender que isso é polaridade. Tá bom, então o que eu fiz aqui? Eu já vi que não está me ajudando a olhar para os verbos desse jeito. Eu não estou vendo nenhum padrão aqui para o passado, não estou vendo nenhum padrão para o presente. Eu vou tentar subdividir, então. Como é que eu posso subdividir? A voz a gente vai ter que olhar separado, né? O ativo e o passivo são 3 categorias. Então, eu resolvi... A gente pode olhar também, a gente vai ter que fazer essa tabela da voz, mas vamos fazer também a tabela da polaridade. O que eu fiz aqui? Eu separei entre os verbos do passado, esses aqui que são polaridade positiva, ou seja, afirmações, e esses aqui polaridade negativa, ou seja, são negações, tem ou não. E a mesma coisa eu fiz com presente. Bebe, objeto positivo, não é reunido, não pode ser massacrado, negativo. No futuro eu não fiz isso porque o futuro não tem, né? O futuro só tem frases positivas. Aí, quando eu faço isso, aparecem outros padrões. Olha só que engraçado. Eu só consegui ver esse padrão agora porque eu fiz outra tabela. Vocês estão vendo isso? Se eu não tivesse feito outra tabela, eu não teria visto. Talvez não tivesse visto. Então, por exemplo, aqui. No passado negativo, a gente tem um ne aqui. A gente tem uma partícula ne. No presente negativo, a gente tem a partícula C. E no presente positivo, a gente tem esse B aqui. No passado... Oi. Fala. Oi, desculpa te interromper. É só para você repetir, por favor, como que você organizou. A primeira é o passado positivo, o passado negativo? Isso. Foi em duas. Eu peguei essa tabela aqui, que eu tinha separado passado, presente e futuro, eu subdividi passado e presente em positivo e negativo. Agrupei as frases. Entendi. Muito obrigada. Isso. Aí fica mais visível que olha só que loucura. A marca de tempo em Tadatsahaki, ela é diferente para frases positivas e para frases negativas. São prefixos diferentes. E, além disso, a gente pode ver que aqui no passado positivo não tem um prefixo que a gente consiga identificar, né? Não tem nenhuma sequência de letras que se repete entre os 5 verbos. Mas tudo bem, porque aí a gente pode entender que isso é como se fosse o tempo verbal não marcado. Em linguística, a gente usa muito essa categoria não marcado, que quer dizer... Por exemplo, um exemplo mais clássico de não marcação é, por exemplo, ele, o masculino em português. Quando a gente fala... Se tem um grupo de pessoas que tem só mulheres, a gente fala elas. Se tem qualquer mistura entre homens e mulheres, a gente fala eles. A gente pode pensar, português é patriarcal, tudo bem, mas o ponto importante linguístico aqui é que o masculino acaba sendo o tempo não marcado. Quando eu marco que é feminino, eu penso, mulheres. Quando eu digo que é masculino, eu não penso nada. Eu penso neutro, penso nada. Com os verbos acontece isso em português também. O presente é o tempo não marcado em português. Se vocês repararem em linguagem jornalística, é muito comum usar verbos no presente, por exemplo, o presidente assina esta tarde o decreto que vai dizer não sei o quê. Eu estou usando a forma presente para falar do futuro. Ou então, São Paulo bate meta de vacinação até semana passada. Não, foi estranha essa frase. Mas, enfim, também dá para usar o presente para frases que se referem a uma coisa que aconteceu no passado. Certo? Por que é possível? Mas o contrário não é possível. Não é possível usar o verbo no passado para se referir a uma ação nem no presente nem no futuro. Mesmo menos ainda com verbos no futuro, certo? Em português. O que isso quer dizer? Que o presente é o tempo não marcado em português. Em Tadatsahaki, o tempo não marcado é o passado. Literalmente, ele não é marcado. Ele não tem um prefixo específico. Beleza. Então, a gente completa a nossa tabelinha do tempo junto com polaridade. Então, passado não é marcado, tem um conjunto vazio aqui. No passado negativo é ne, o presente negativo é b,
no positivo, desculpa, o presente no positivo é B, o presente no negativo é C, o futuro no positivo é T. E no negativo a gente não sabe, porque não tem verbos assim. Beleza, resolvemos um problemão aqui. Resolvemos tanto o tempo quanto a polaridade. Agora a gente vai ter que olhar para a voz. Então a gente supõe que vai ter outros prefixos para a voz, né? Mas não está muito fácil olhar desse jeito. Então vamos fazer uma outra tabela? Pronto. Agora agrupei, já deixei coloridinho o que a gente já descobriu para eu não me perder. E agora a gente vai agrupar os verbos por voz, ativo, passivo e causativo. O que a gente pode perceber aqui? A gente vai perceber de novo que na voz ativa não tem marcação. Não tem nada que se repete. Certo? Tudo bem, isso quer dizer que a voz ativa é a voz não marcada. De novo, a mesma coisa acontece em português. A voz ativa é a voz não marcada. Quando é passiva, a gente marca bem claramente. Quanto à voz passiva, vamos olhar se tem uma coisa que se repete. Aí tem uma coisa que se repete, né? Esse T aqui. Para ter certeza se esse T é a marca do passivo ou não, a gente vai ter que descobrir junto com a marca do causativo. Aí a gente pode olhar para as raízes. A gente pode olhar, por exemplo, I, T, exem, ou seja, a gente está supondo que I é eles, e T a gente está supondo que é o passivo, né? Então, I, T, exem, vamos ver se essa raiz exem existe em outro lugar. E ela existe aqui no causativo, exem. Eu não faço ser massacrado, verbo massacrar, exem. Aqui a gente tem o AHA, que a gente já marcou, a gente tem o C, que a gente já marcou, sobra esse Z aqui. A gente não tem outra opção senão concluir que esse Z é a marca da voz causativa. Vamos tentar confirmar isso com outra raiz verbal. Vamos olhar aqui no será retirado. A, terceira pessoa singular, T, que é o futuro positivo, e aqui o outro T, AT, tucush. Vamos ver se aparece esse ucush aqui. Aparece aqui, é o verbo retirar, ucush. Aí aqui é ane, o ne que é do passado negativo, né? E o sh, ane, shukush. Então, olha só que interessante. A raiz, a gente pode fazer isso para os outros, né? Aí a gente vai ver que a marca do causativo ela muda de forma. Ela pode ser sa, sha ou za. Estão vendo aqui? E o t é a marca da voz passiva. Certo? Beleza, agora faltam dois mistérios. Dois mistérios para a gente resolver esse problema. Um mistério é o seguinte. O que acontece que esse negócio muda de forma? O que diferencia entre sa, sha e za? Provavelmente não é nada na semântica do verbo, né? Não tem nenhum traço semântico do verbo que se destaca aqui. Então, deve ser alguma coisa no ambiente fonológico da palavra. Deve ter alguma coisa na palavra que dispara uma mudança no som. Aí a gente poderia pensar um pouco nisso. O outro mistério que a gente vai precisar resolver é assim. Por exemplo, a gente falou que o verbo retirar é esse ucush aqui. Tanto aqui no causativo, aneshu kush, quanto em será retirado aqui no passivo, atetu kush. Mas eu retirei arracal, uma raiz que não tem nada a ver com o kush. A mesma coisa acontece com o massacrar, que a gente viu que é exem. E aqui aqui é dumbu. Então tem esse probleminha que está acontecendo aqui, tem essa coisa estranha. Essas coisas estranhas poderiam deixar a gente desesperado e pensar, nunca vou conseguir resolver esse problema, estou ferrado. Mas fiquem calmos nessa hora, mantenham a coragem e sigam em frente. Vamos primeiro olhar para o prefixo aqui. Se a gente olhar para o prefixo, a gente pode olhar, por exemplo, nos dois verbos que tem z, a gente tem z no radical também, exem e elmes. E aqui onde tem sh, a gente tem ishu e ukush. Os dois têm sh no radical. E aqui no egmi não tem nada parecido. Então a gente pode supor assim, a forma padrão do prefixo é s, mas se tiver outra sibilante, outra consoante sibilante na palavra, o sh ou o z, acaba que o prefixo assimila essa característica. E acaba ficando igual a ele. Assimila o vozeamento, no caso do z, e assimila a palatalização, no caso do sh. Isso acontece muito. O nome técnico disso é harmonia consonantal. Ou seja, uma consoante ela muda de forma para ficar mais parecida com uma outra consoante que aparece na palavra, que é uma coisa que a gente faz meio sozinho. Tipo,
Vários trava-línguas em português são baseados nisso. Não estou lembrando de nenhum exemplo, depois eu penso num exemplo. Enfim, mas que quando a gente fala um negócio rápido, a gente acaba trocando as consoantes ou fazendo as consoantes ficarem iguais. Isso é uma coisa que acontece em várias línguas. Então, a gente pode anotar isso na anotação estruturada. Então, isso aqui é o que a gente Fizeram vai... um exemplo de casa suja, chão sujo. Isso! Casa suja, chão sujo. Exatamente isso. Obrigado. Era esse exemplo que eu estava tentando lembrar. Exatamente esse fenômeno. Mas, então, aqui nas anotações Hein, Bruno, estruturadas... você tá olhando o tempo? Estou olhando o tempo. Então, eu já sei que passei do tempo. Mas, enfim. Tá, mas tá acabando. Tá, então, as anotações estruturadas é isso aqui. Isso aqui a gente vai entregar como resposta. Aqui está tudo descrito de uma forma bem concisa o que acontece na língua. Ordem SVO, marca de pessoa e número são essas aqui. Depois da marca de pessoa e número vem a marca de temporalidade, na sequência, né, na sequência da construção da palavra, e depois vem a marca da voz. Além disso, duas coisas especiais que a gente precisa anotar. O sufixo -s da voz causativa assimila a sibilante da raiz, pode virar -usha, e raízes verbais, elas são diferentes. Na voz ativa, elas têm uma forma, e na voz passiva, elas têm outra forma. Passiva e causativa, elas têm uma outra forma. Isso pode parecer bem estranho, né? Esse negócio de a raiz verbal ser totalmente diferente. Mas tem outras línguas em que isso acontece. Uma outra língua em que isso acontece, por exemplo, é o português. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem clássico, desculpa, de verbos no português, que são os verbos que... Tem uma dupla de verbos que são verbos, digamos, os verbos mais importantes das línguas latinas. Os verbos que vêm do verbo latino esse e o que vem do latino habere. Esse é o verbo que declara existência. Funciona como verbo de ligação. Vocês sabem, enfim, o que é o verbo esse. E o verbo habere declara posse. Em inglês, a mesma coisa, o to be e o to have. Nas outras línguas indo-europeias, em geral, esse duplo de verbos existe também, como uma dupla bem importante. No português, o que aconteceu? O verbo esse virou o verbo ser, em português. E também esse virou alguns substantivos em português, como o substantivo essência, que é literalmente isso, a qualidade do que é, e substantivos como interesse, que é literalmente o que é entre as coisas, né? O nosso interesse comum é o que existe de comum entre a gente. E o verbo habere, em latim, virou o verbo haver em português. Mas não é tão simples, porque o português e outras línguas ibéricas fizeram uma baguncinha nessa história. Existiam outros dois verbos em latim, o verbo sedere e o verbo stare, que tinham um sentido bem concreto. Sedere é sentar, que é a mesma raiz do verbo em inglês to sit, e também do verbo em alemão sitzen, para quem fala alemão aí. E o verbo stare, ficar em pé, é a mesma raiz do verbo em inglês stand, e do verbo alemão stehen. Ou seja, é uma coisa que vem antes do proto-indo-europeu. Só que nas línguas ibéricas aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi o verbo sedere se misturou com o verbo esse para formar as conjugações do verbo ser. O verbo stare virou o verbo estar em português. Então, sedere e stare, eles ganharam uma conotação mais abstrata. Eles queriam literalmente dizer uma ação física e ganharam uma conotação mais abstrata de uma diferença que existe em pouquíssimas línguas do mundo, mas o português é uma delas, que é a diferença entre um verbo de existência mais permanente e o verbo de existência mais transitória. Alguém, não lembro bem quem, já dizia que não dá para falar certas coisas que não sejam em português. É difícil falar numa língua que não consegue diferenciar ser feliz de estar feliz. Certo? Essa diferença não é possível de se expressar de forma simples na maioria das línguas do mundo, mas é um traço bem específico do português. E, por outro lado, no caso do verbo habere, aconteceu uma outra coisa parecida com essa. Existiu o verbo tenere em latim, que significa também uma coisa bem concreta, que é segurar uma coisa com as mãos, que virou o verbo ter em português, que também ganhou um sentido mais abstrato, que é o sentido de posse. E o verbo haver, de um tempo para cá, ele começou a ganhar um sentido bem mais estrito de só existência e localização. Por exemplo, há muitos pássaros aqui. E tanto que hoje a gente nem tem mais conjugações do verbo haver em português. Tipo, eu hei de fazer. Isso não se usa mais em português, né? A gente só tem há e havia. E mesmo essas formas estão morrendo. Elas estão, em vez de dizer há pássaros aqui, é muito mais comum hoje a gente dizer tem pássaros aqui. Ou seja, a gente está no final do processo do verbo ser substituir completamente o verbo haver. Mas em outras línguas latinas, em francês, por exemplo, o verbo avoir, que significa literalmente ter, ainda é o verbo que vem do habere, do latim.
Mas o que eu queria dizer de tudo isso é que o verbo ceder ele se misturou com o verbo esse de um jeito engraçado. Porque algumas formas de conjugação no português elas vêm do verbo ser, por exemplo, presente indicativo, sou, és, é, somos, sois, são. Vem direto do latim, do esse. Sum, est, es, sumus, est, sunt. Por outro lado, o presente do subjuntivo, o seja, o nosso seja, ele vem de outra raiz verbal, ele vem do sedere, vem de sedem, sedeas, sedeat, etc. Seja, seja, seja. Ou seja, algumas formas do verbo ser têm uma raiz e outras formas do verbo ser têm outra raiz. Isso é o que a gente chama de raízes supletivas nos verbos. Na verdade, várias línguas têm mais de uma raiz, especialmente para esses verbos mais comuns. Por exemplo, o inglês tem isso, né? O verbo to be, ele é todo assim. Tem am, are, is, was, were. Tem várias formas diferentes. Em japonês acontece a mesma coisa com o verbo haver, aru, inai. Em russo a gente tem iti, que é a forma do infinitivo do verbo ir, e a gente tem shol, que é uma forma totalmente diferente do verbo, que provavelmente vem de outra raiz. Eu não saberia dizer exatamente a etimologia dessas coisas. Mas, enfim, isso acontece em várias línguas. No caso específico do Tadaksahak, o que acontece é que é bem interessante. Claro que vocês não tinham como deduzir isso, mas as raízes da voz ativa eles são raízes tradicionais Songhai, das línguas Songhai, e as raízes usadas na passiva e na causativa são raízes berberes. Ou seja, esse contato com os povos berberes é tão íntimo que várias raízes verbais se misturaram, assim. E aí algumas formas verbais usam a raiz Songhai e a outra raiz berbere. É interessante isso, né? Enfim, é isso. Eu já passei muito do meu tempo, eu vou só mostrar aqui as respostas dos problemas. Então, vocês podem ver, né? Eu já pintei aqui para ficar fácil de ver. Eu não vou fazer uma por uma, porque isso é fácil de vocês fazerem depois. Então, isso aqui, a água não foi bebida. Eu fiz as ovelhas serem vigiadas. O sol será engolido. E ele não tem o cadáver. E, enfim, tudo marcado aqui. E aqui, na tarefa 2, que a gente precisa traduzir do português para o Tadaksahak, tem uma coisa especial que eu quero apontar. A gente tem isso aqui. Sabendo que o radical do verbo andar é ijuvenket, a gente sabe que isso aqui é o je. Traduza para Tadaksahak. Vai acontecer uma coisa interessante, que é na segunda palavra, na segunda frase. A primeira frase é tranquila, né? Eu já deixei separado aqui, depois vocês leem. E a segunda frase acontece uma coisa interessante. Eu os fiz andar. Está justamente na voz causativa. E a raiz é aqui, ijuvenket. Aí qual vai ser a forma do prefixo? Aí a gente pode notar que o je, ele é o sh, é a versão vozeada do sh. Então ele é uma dessas consoantes sibilantes. Então é razoável supor que o radical s vai virar j. Então vai ficar ahabjizu e ahabjijuvenket. I, o pronome i no final. Então, esse era a sacada. Isso provavelmente valia vários pontos. Eu não sei da pontuação como era na Naclo, mas provavelmente isso valia vários pontos. E o resto também é só ir construindo com os prefixos que a gente aprendeu. Então, é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa desse problema? Deu para entender? Desculpa o longo tempo aí. Isso aqui é a mesquita Jinguereber, que é a mesquita mais antiga da cidade de Timbuktu. Ela é toda feita de areia, de argila, ela é bem maravilhosa. É isso.